Primeiro ponto importante que vocês têm que entender. Nitrogênio é um nutriente essencial. Daniel, o que você quer dizer com essencial? Quer dizer que ele é importante? Não. Dentro de fertilidade dos solos, a gente caracteriza alguns nutrientes como nutrientes essenciais. Esses nutrientes essenciais são aqueles onde a cultura ela não consegue completar o seu ciclo de vida sem ele. Então, quando um nutriente ele é importante ao ponto da planta, da cultura, não conseguir completar o seu ciclo de vida sem ele, então nós dizemos que esse nutriente ele é um nutriente essencial. Existem outros critérios de essencialidade, como, por exemplo, nenhum outro nutriente pode desenvolver o papel dele. Na falta desse nutriente, a planta acaba não atingindo o seu pico de produção. Então, existem outros critérios de essencialidade. Mas, quando a gente fala que o nutriente ele é essencial, quer dizer que sem ele, a planta não completa o seu ciclo de vida. Então, precisa dele. Ele é importante, sem ele, a planta não vai conseguir fazer aquilo que ela tem que fazer. Então, a primeira coisa que a gente entende é que o nitrogênio ele é um nutriente essencial. Ele é o único nutriente essencial? Não. Os macronutrientes gerais são essenciais, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e alguns micronutrientes também. Mas nós vamos falar sobre micros e sobre os outros nutrientes depois, tá? Nós teremos aulas específicas sobre cada uma delas. Beleza, Daniel? Ele é um nutriente essencial, mas o que eu preciso saber de forma prática sobre o nitrogênio? É lógico que nessa aula não tem como eu falar tudo sobre o nitrogênio, mas eu vou falar sobre aqueles fundamentos técnicos que são importantes na prática, no dia a dia, beleza? E se ele é essencial, quer dizer que a planta não completa o seu ciclo de vida sem ele, certo? Correto. Acontece que o nitrogênio, junto com o potássio, e aí vai depender da cultura, ele é um nutriente que ele é exigido em maior quantidade para as principais culturas, fazendo esse pau a pau aí com o potássio. E ele está diretamente ligado ao crescimento das plantas. Crescimento das plantas. E quando eu falo crescimento das plantas, eu não estou falando somente no sentido de crescer para cima, como os antigos falavam, não. Eu estou falando no desenvolvimento da planta. E por que ele está ligado ao crescimento das plantas? Tá? O que isso tem a ver? Quer dizer, eu estou querendo dizer para vocês que o nitrogênio ele tem funções estruturais de algumas moléculas. As principais moléculas que fazem o desenvolvimento de uma planta, de uma cultura, elas são caracterizadas, elas são compostas por nitrogênio. Talvez você que é produtor rural, você fale, esse cara vai começar a falar agora sobre moléculas. Não, eu não vou entrar em assuntos tão técnicos, eu vou entrar na prática. Mas, antes disso, é importante que você conheça alguns fundamentos um pouco, vamos tentar entrar em alguns fundamentos que a princípio pode parecer um pouquinho complexo para você, mas eu peço que você não saia da aula, que continue, que isso daqui vai fazer sentido lá no final. Quando eu for falar de adubar com ureia, quando eu for falar de adubar com um sulfato, de nitrogênio, por exemplo, um sulfato de amônio, quando eu for falar aqui sobre MAP, sobre DAP, você vai entender, você vai olhar e falar assim, então a falta aquele amarelecimento lá na planta, que nós chamamos de clorose, ele vai ter a ver com clorofila, que é uma molécula. Isso daqui vai ligar, lá no final a conta vai fechar. Então, deixa eu colocar aqui, função estrutural, tá? De algumas moléculas. Vou colocar de algumas moléculas, porque senão vai falar assim, Daniel falou que é de todas as moléculas. Não, não é de todas as moléculas, são de algumas moléculas. A primeira dela é a clorofila, tá? A clorofila. O nitrogênio, ele é um dos principais componentes da clorofila. Essa que é uma das moléculas mais importantes dentro da fotossíntese, certo? Onde a gente vai pegar a energia solar e transformar ela em energia química. É por isso que quando uma planta ela está com falta de nitrogênio e falta clorofila, ela entra num processo que nós chamamos de clorose, que vai ser exatamente aquele amarelecimento das plantas. Então, a primeira questão é a molécula de clorofila. Não vou entrar em fundamentos técnicos fisiológicos, como eu falei, não. Depois, aminoácidos, tá? Aminoácidos. O nitrogênio, ele é um dos principais compositores dos aminoácidos que vão estar ali compondo a planta. Possivelmente você já ouviu falar de, hoje está sendo muito comum, vamos aplicar ali um aminoácido, a planta, enfim. Ele é um componente dos aminoácidos, ele é componente também dos ácidos nucleicos. Daniel, que porra de ácido nucleico? O DNA
e o RNA principalmente. Ele também compõe ele e também ele vai estar ligado à produção de energia, ATP e ADP. Tá, não vou entrar em assuntos de fisiologia vegetal aqui agora, tá? Mas eu só quero que vocês entendam que o nitrogênio, ele é um componente dessas moléculas. Faltou nitrogênio, vamos ter problema de clorofila. Faltou nitrogênio, vamos ter problema de aminoácido. Faltou nitrogênio, vamos ter problemas ali nos ácidos nucleicos, que vai estar diretamente ligado à produtividade. Faltou nitrogênio, vamos ter problema na produção de energia. Então, tudo isso daqui junto são um dos fatores importantes para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, a gente pode dizer que eu coloquei o número 1 como nutriente essencial, né? Vou colocar 2 aqui para não confundir. A gente pode dizer que ele está presente em basicamente tudo dentro da planta. É por isso que o nitrogênio ele é um dos nutrientes mais importantes para a planta. Ele vai estar no crescimento radicular, ele vai estar no crescimento vegetativo, ele vai estar na frutificação, ele vai estar na floração. O nitrogênio ele influencia diretamente todos esses fatores. Floração, crescimento radicular, frutificação, enfim, produção de forma geral. É por isso que a gente tem que dar uma atenção especial. Como eu falei para vocês, a principal sintoma de deficiência que acontece na planta, né, quando ele está com falta de nitrogênio, é a clorose. É o que a gente consegue observar a olho nu. Não quer dizer que seja só clorose. O que é clorose? É aquele amarelecimento, que a planta ela começa a ficar amarela. Quer dizer que toda vez que estiver amarela é falta de nitrogênio? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que a falta de nitrogênio, o principal sintoma visual que a gente vai ver né, sendo redundante, é exatamente a clorose, tá? Esse amarelecimento. Por quê? Exatamente por falta de clorofila. Mas não quer dizer que seja só esse o problema, tá? Nós vamos ter problema no crescimento radicular, nós vamos ter problema na floração, nós vamos ter problema na frutificação. Beleza? E principalmente no crescimento vegetativo. É comum que o nitrogênio, e aí é um sistema quase que de defesa da planta, que quando a planta ela está com uma falta de nitrogênio, o nitrogênio tende a sair das folhas mais velhas e ir para as folhas mais novas. Então a clorose ela começa a se manifestar, esse amarelecimento começa a se manifestar nas folhas mais velhas, mas depois também ele vai para as folhas mais novas. Beleza, principal sintoma de deficiência. Isso aqui só para a gente entender. Isso aqui, um pequeno resumo aqui para que vocês possam se contextualizar e entender. Caralho, o nitrogênio é importante demais.